capítulo 5, versículo 33. E aí estava falando para vocês, então, que amanhã retorna, o nosso estudo bíblico, que tem, inclusive, tudo a ver com esse texto que a gente vai ler hoje à noite. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 33. Você encontrou aí na sua Bíblia? Amém? Vamos ler então, meus irmãos. A palavra de Deus diz o seguinte: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Até aí por enquanto, mas pode deixar a sua Bíblia aberta. A gente vai voltar para o texto, mas eu quero orar com você. Pode ser? Feche seus olhos aí no seu lugar. Espírito Santo de Deus, nós queremos render o nosso coração ao Senhor nessa noite mais uma vez. Senhor, nós reconhecemos juntos aqui hoje como igreja que nós carecemos, nós precisamos ouvir a sua voz falando conosco por meio da sua palavra. Foi para isso que nós saímos das nossas casas, é para isso que nós nos reunimos aqui, nos reunimos ao redor de Cristo, nos reunimos ao redor da palavra de Deus. Então, Senhor, que o nosso coração nessa noite seja uma terra fértil, para que a sua palavra possa dar muitos frutos em nós, e frutos que permaneçam para a eternidade, frutos que transformem o nosso caráter, frutos que nos tornem ainda mais semelhantes a Jesus. Essa é a nossa oração e é o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pessoal do som, se puder abaixar só um pouquinho o retorno, está quase dando microfonia aqui em cima. Meus irmãos, então, sim, sim, não, não. É a mensagem que eu quero compartilhar com você hoje à noite. O título é bem autoexplicativo. Quem está vindo nas aulas de segunda-feira já imagina o que vem pela frente quando a gente lê esse texto. Nós temos estudado aqui às segundas-feiras os 10 mandamentos, cada um deles. E aí, cada mandamento que a gente passa, nós somos mais desafiados por Deus, dentro daquilo que a palavra de Deus nos revela a respeito dos 10 mandamentos. E aí, na semana passada, nós estudamos o terceiro mandamento, que é não tomarás, ou não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão. E aí a gente foi puxando o fio, acabamos chegando aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 33. Aí todo mundo saiu da aula em crise, foi para casa pensando naquilo que nós ouvimos, foi assim, quem estava aqui na segunda-feira. E aí, meus irmãos, eu tive uma convicção no meu coração de que eu deveria trazer essa palavra também para toda a igreja no domingo, a respeito de sim, sim, não, não, a respeito da nossa palavra, a respeito daquilo que nós falamos, das promessas, dos votos que nós fazemos. Meus irmãos, toda criança tem aquela fase da sinceridade extrema, aquela fase onde você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala perto de uma criança, porque dependendo daquilo que você falar, ela vai repetir para uma outra pessoa. Sim ou não, gente? Você já passou por isso? Quem é pai, mãe, tio, tia, Você já passou por isso. Eu me lembro quando eu era menor, em torno de uns 5 ou 6 anos, meus pais me chamaram para ter uma conversa e falaram: Pedro, é o seguinte, a gente vai conversar com você hoje a respeito de alguns brinquedos. Tem alguns tipos de brinquedo que a gente não acha tão legal assim que você tenha eles ou brinque com eles. E um desses tipos de brinquedos são as armas, Então, mesmo que seja uma arma de brinquedo, aquelas arminhas, arminha d'água, a gente não gostaria que você brincasse com esse tipo de brinquedo. Combinado? Combinado. Meus irmãos, alguns meses depois chegou o meu aniversário. E aí um casal, que é amigo da nossa família há muitos anos já, chegaram para a festa, e aí a Simone, que é essa nossa amiga, chegou na festa com um pacote enorme e entregou esse pacote na minha mão. Quando, meus irmãos, eu rasguei o embrulho, tinha lá dentro da caixa uma arma de água deste tamanho. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Meus pais falaram que eu não posso brincar com arma, inclusive arma de brinquedo. E aí, meus irmãos, eu peguei e abri o presente no meio de todo mundo, tinha algumas pessoas em volta, E aí eu peguei, olhei para a caixa, voltei para ela e falei: tia, eu preciso falar uma coisa com você. Aí você já imagina o que vem por aí. É exatamente isso que você está pensando. Falei: tia, eu preciso conversar com você, falar uma coisa com você. Falei: olha, os meus pais
me ensinaram que eu não posso brincar com arma, nem que seja arma de brinquedo. Então, muito obrigado pelo presente, mas eu não quero. No meio de todo mundo. Hoje eu sei que naquele momento meus pais queriam abrir um buraco no chão e se enterrar ali mesmo. Por quê? A gente poderia ter trocado o presente depois, né? Só que, meus irmãos, naquele dia eu decidi que eu não ia ser um homem de meias palavras. Eu decidi que eu ia deixar tudo às claras com aquela pessoa. Meus irmãos, quando alguém fala rasgado, quando alguém fala tudo que vem na mente, quando alguém é super sincero, nós costumamos dizer que essa pessoa não é alguém de meias palavras, sim ou não? Né? Então, fulano não é alguém de meias palavras. Ele fala tudo que vem na mente, ele é super sincero. Só que, meus irmãos, quando alguém fala alguma coisa para a gente e cumpre aquilo que falou, nós dizemos então que essa pessoa é uma pessoa de palavra. Então, alguém de meias palavras é alguém que fala tudo aquilo que vem na mente. Mas alguém que tem palavra é alguém que fala e cumpre aquilo que falou. E se nós olharmos, meus irmãos, para a nossa sociedade, para o nosso mundo hoje, você vai começar a perceber e a entender que a nossa sociedade ela é muito mais escrita do que oral. Então, aquilo que está escrito tem muito mais valor do que aquilo que é falado. Sim ou não, gente? Para fechar um negócio, por exemplo, hoje, a sua palavra não basta. Você tem que assinar um contrato e, dependendo do contrato que você assinar, você tem que levar o contrato no cartório e reconhecer firma, que nada mais é. Você vai comprovar, você vai garantir que aquela assinatura é, de fato, a sua assinatura. Meus irmãos, na época de Jesus, já existia documentação, já existiam documentos escritos. Logicamente, num volume muito menor do que nós temos hoje, né? Dependendo do que você vai comprar hoje numa loja, por exemplo, você sai de lá com uma pilha de papel desse tamanho. Na época de Jesus já existia documentação, num volume muito menor, mas ainda assim, meus irmãos, a sociedade que Jesus viveu era uma sociedade da palavra. Aquilo que as pessoas falavam umas para as outras ainda tinha peso e ainda tinha valor. E é justamente sobre palavra, sobre fidelidade, que Jesus vai nos ensinar aqui em Mateus capítulo 5, versículo 33. Eu quero lembrar você nessa noite, meu irmão, que em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, eles são muito importantes para nós. E por quê, pastor? Porque, meus irmãos, Mateus 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. Jesus começou o ministério dele falando, olha, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está sendo manifestado, está sendo implantado entre os homens. E agora, meus irmãos, Jesus está contando para nós qual é a cultura desse reino. Então, quem quer fazer parte do reino de Deus, como é que essas pessoas se parecem? E enquanto, meus irmãos, Jesus fala para nós a respeito do reino de Deus, ele fala para nós a respeito do próprio coração dele. Enquanto Jesus fala para nós a respeito do reino de Deus, ele expõe para a gente o perfil do seu próprio caráter. E aí, se nós somos discípulos de Jesus e queremos ser iguais a ele, então nós precisamos prestar atenção em como é o coração, em como é o caráter de Jesus. E aí Jesus está falando agora então dessa nova cultura, desse novo modo de vida que os seus discípulos vão ter. E agora, meus irmãos, esse novo modo de vida, essa nova cultura inclui a nossa palavra, inclui aquilo que nós falamos. Então, meus irmãos, se nesse sermão, se nessa pregação tão importante, Jesus está falando a respeito daquilo que nós dizemos, daquilo que nós prometemos, você concorda comigo que esse é um tema muito importante para mim e para você? Com certeza, né? Porque, meus irmãos, muitas vezes nós pensamos que o Evangelho vai falar para a gente somente daquilo que tem a ver, que tem respeito à nossa salvação. Só que, meus irmãos, depois que nós somos salvos, a nossa vida continua, sim ou não? E continua de maneira muito melhor, muito mais leve, do que ela estava antes. Só que, meus irmãos, agora você recebeu em Jesus, eu recebi em Jesus, uma nova vida. E quem é, meus irmãos, que vai nos ensinar a viver essa nova vida que a gente recebeu? O Evangelho. É o Evangelho que vai me contar, que vai me ensinar como é que eu expresso agora esse Cristo que mora dentro de mim. E por isso, então, de novo, esse tema que Jesus está falando para nós aqui é tão importante. Mas Jesus começa lá no versículo 17, de Mateus capítulo 5, dizendo que ele não veio para revogar a lei, nem os profetas, mas para poder cumprir a lei.
Então Jesus diz, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. E meus irmãos, Jesus cumpriu toda a lei, não apenas obedecendo a lei, não apenas não pecando, não apenas saindo da linha da lei, nem por 1 milímetro sequer. Meus irmãos, Jesus também cumpriu a lei, explicando para nós qual é o verdadeiro sentido e a verdadeira profundidade da lei de Deus. Então Jesus cumpre toda a lei, obedecendo, mas também demonstrando para nós qual é o verdadeiro sentido e a verdadeira profundidade da lei de Deus. No versículo 21, por exemplo, de Mateus capítulo 5, Jesus vai ensinar a respeito da ira. Ele vai falar o seguinte, sobre a ira: vocês ouviram, não mate. Eu, porém, digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Então, antes as pessoas então entendiam, é só não matar. Mas Jesus então está explicando o verdadeiro sentido e a profundidade do mandamento. Então, filhos, discípulos, não é nem sobre não chegar no não matar, mas se você está odiando o seu irmão, se irando contra ele, você já está cometendo assassinato. Depois, no versículo 27, a respeito de adultério, Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. E aí, meus irmãos, depois Jesus vai falar sobre divórcio, sobre várias outras questões, até que nós chegamos, então, na questão dos juramentos. Mas vamos ler de novo, então, juntos, o versículo 33 de Mateus capítulo 5. Então, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor aquilo que você jurou. Meus irmãos, quando nós lemos o Pentateuco, e o Pentateuco são os primeiros cinco livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros, meus irmãos, também são conhecidos como a lei, porque a lei de Deus está revelada nesses 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando nós lemos, meus irmãos, esses 5 livros, a gente vai descobrir que existia, abertura para que o povo de Israel fizesse juramentos. Existia a abertura para que o povo de Israel fizesse alguns votos. Quero ler com você alguns versículos a respeito do que a palavra de Deus então fala a respeito disso. Ângela, coloca para a gente, por favor, Levítico capítulo 19, versículo 12. Levítico capítulo 19, versículo 12. Se você for procurar comigo, deixa Mateus capítulo 5 marcado aí. A gente vai voltar. Levítico capítulo 19, versículo 12. Diz o seguinte: não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Agora, gente, no livro da frente, Números, capítulo 30, versículo 2. Lemos Levítico, agora Números, capítulo 30, versículo 2. Nós estamos entendendo, então, que no Antigo Testamento existia a abertura para que as pessoas fizessem juramentos. Então, Números, capítulo 30, versículo 2. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento para obrigar-se a alguma abstinência, ou seja, para ficar sem alguma coisa, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo aquilo que prometeu. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. A última referência, meus irmãos, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21. Um exemplo, então, de cada um desses 3 livros do Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21.
Diz o seguinte: se fizerem um voto ao Senhor, o seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, o seu Deus, certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Então, meus irmãos, ainda que tivesse abertura para que as pessoas prometessem ou jurassem alguma coisa, deu para perceber que era uma questão pesada, era uma questão séria, sim ou não? Então, pense muito bem naquilo que você promete, naquilo que você jura diante de Deus, porque Deus vai cobrar isso de você. Meus irmãos, esse mandamento aqui, né? Então, se vocês prometerem, se vocês jurarem, cumpram. Meus irmãos, isso aqui conversa, isso aqui flui, como eu falei no começo, do terceiro mandamento, que é: não tomarás o nome do Senhor, o seu Deus, em vão. E aí eu sei, meus irmãos, quando nós ouvimos esse mandamento, qual é o nosso primeiro pensamento? Eu não posso ficar desperdiçando o nome de Deus por aí. Porque, meus irmãos, nós temos esse costume, né? Acontece alguma coisa, meu Deus do céu. Cai um prato lá na sua casa, ai Jesus, ai meu Deus. E aí talvez você pense: pastor, eu estou quebrando o terceiro mandamento. Meus irmãos, é lógico que a gente não pode ficar colocando o nome de Deus, né, no meio de qualquer conversa. A gente está vivendo um tempo no mundo muito engraçado, porque o nome de Deus é usado, né, para poder justificar as coisas mais absurdas. Eu até usei esses exemplos aqui na aula segunda-feira, né? Então, Deus está do nosso lado, né? Deus é conosco, disse a blogueira que divulga tigrinho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Deus é fiel, Jesus está comigo, disse o jogador de futebol que trai a esposa dia sim e dia também. Então, meus irmãos, o nome de Deus tem sido envolvido, né, em algumas conversas, em algumas situações, que de fato o nome de Deus não deveria estar envolvido. Só que, meus irmãos, o sentido do mandamento aqui, não tomarás o Senhor em vão, essa palavra tomar significa carregar. Então, Israel agora é o povo escolhido para carregar a presença de Deus entre as nações. Os outros povos vão olhar para Israel e vão conhecer quem Deus é. E qual é o mandamento de Deus? Não carreguem o meu nome, não carreguem a minha presença de maneira indevida. Não façam coisas, não ajam de maneira que manche, que distorça a reputação do Deus que está junto de vocês. Porque agora vocês, Israel, são carregadores da presença de Deus. E quando as pessoas olharem para vocês, elas precisam ver o meu caráter. E, meus irmãos, da mesma maneira hoje nós na igreja, essa é a expectativa de Deus com a gente. O mundo olha para nós e o mundo precisa enxergar em nós o caráter e o coração de Cristo. Então, sendo assim, meus irmãos, nós precisamos viver a nossa vida, né, de maneira que revele o caráter e a reputação de Deus para as pessoas de maneira certa. Então, meus irmãos, nós não podemos usar, não podemos tomar o nome de Deus de maneira indevida. Porque quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós fazemos o nome de Deus equivaler a uma mentira. Pastor, me dá um exemplo. Dou um exemplo. Você conversa com uma pessoa e a pessoa está decidida a tomar uma decisão. E você sabe pela palavra de Deus que aquela decisão está errada. Você sabe pela palavra de Deus que aquela decisão que o seu irmão, que o seu amigo vai tomar é pecado. Mas a pessoa te diz: fulano, fica tranquilo, eu vou fazer tal coisa porque Deus me mandou fazer. Pastor, fica tranquilo, fica despreocupado. Eu vou cometer esse pecado aqui porque Deus me falou para cometer esse pecado. Meus irmãos, quando nós fazemos isso, nós estamos usando o nome do Senhor de maneira indevida. Nós estamos colocando o nome de Deus, né, envolvendo o nome de Deus em coisas que Deus está dizendo pela palavra dele, que ele não aprova e que ele não compactua com essas coisas. Deu para entender até aqui, meus irmãos? Amém? Qual é o sentido, então, de não tomarmos o nome do Senhor em vão? Mas voltando, então, para Mateus. Então, Jesus disse: olha, vocês ouviram o que foi dito. Se vocês prometerem alguma coisa, então vocês cumpram a palavra de vocês, cumpram os votos de vocês diante do Senhor. Porque, meus irmãos, nessa época aqui, as pessoas juravam, né, em situações que envolviam o nome de Deus. E quando elas mencionavam o nome de Deus, elas traziam então Deus para aquela situação. Mas Jesus está dizendo agora, no versículo 34, né? Então vocês
versículo 33, perdão. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. E aí o próximo versículo, que é o 34, começa com Jesus dizendo, eu, porém. Quando, meus irmãos, Jesus diz, então vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém. Meus irmãos, de novo, Jesus não está anulando a lei, Jesus não está anulando o mandamento, mas ele está, meus irmãos, agora desfazendo a confusão que os fariseus tinham feito com esse mandamento que Deus havia dado para o povo de Israel. Porque, meus irmãos, Deus deu uma lei escrita para o povo lá nas tábuas da aliança, sim ou não, gente? Só que os fariseus, meus irmãos, ao longo dos anos, eles começaram a criar suas próprias tradições. E essas tradições começaram a passar de pessoa para pessoa no boca a boca. Lembra que eu falei que era uma sociedade da palavra? Então aquilo que se falava para as pessoas valia muito. E os fariseus começaram então a inventar as suas próprias regras, e modificar a lei de Deus. Então um exemplo, a lei do Antigo Testamento diz que os israelitas deveriam jejuar pelo menos uma vez no ano. Só que os fariseus diziam para as pessoas o seguinte, se você é de fato alguém santo, se você é de fato alguém crente, você tem que jejuar no mínimo de 2 a 3 vezes na semana. Então eles alteravam, eles modificavam a lei que Deus já havia dado para o povo. Só que, meus irmãos, qual era, o problema, o principal problema de Jesus com os fariseus? Os fariseus colocavam um fardo pesado em cima das pessoas, enquanto eles usavam a própria palavra de Deus para que eles pudessem descumprir as leis que não eram interessantes para eles. Então, um exemplo, quando eles chegavam, quando os pais de um fariseu chegavam na velhice, era comum naquela época que um filho sustentasse o seu pai nos últimos dias de vida. Mas aí, meus irmãos, o que é que os fariseus estavam fazendo? Olha, todo o meu recurso, tudo que eu tenho, eu estou ofertando, eu estou entregando como uma oferta a Deus. E se eu estou entregando tudo que eu tenho como uma oferta a Deus, eu não posso usar o meu dinheiro agora para poder cuidar do meu pai e da minha mãe. Consegue entender, meu irmão? Porque agora eu entreguei para Deus, pastor, eu não posso usar esse dinheiro para poder socorrer o meu pai e a minha mãe, porque o dinheiro agora é de Deus. E Deus não quer que eu use o dinheiro que eu dei para Ele para outras coisas. Só que, meus irmãos, enquanto eles diziam que não podiam cuidar dos pais, eles continuavam usufruindo, usando o dinheiro que eles tinham. Então, gente, os fariseus, eles eram viciados em dar um jeitinho, em fazer uma manobra, para que eles pudessem descumprir a lei de Deus, sem parecer, que eles estavam descumprindo a lei de Deus. Porque, gente, a mesma lei que fala que nós temos que ofertar ao Senhor, é a mesma lei que fala que nós temos que honrar os nossos pais. Sim ou não, gente? Só que, de novo, eles queriam uma brecha. Eles queriam uma desculpa. E quando chegou na parte dos juramentos, eles começaram a fazer a mesma coisa. Eles queriam jurar para alguém, para poder dar peso para a palavra deles, mas eles não queriam se comprometer com aquilo que eles juravam. Quero ler mais uma referência com vocês, Mateus capítulo 23, versículo 16. Então Deus foi muito claro com o povo, se vocês jurarem, fizerem um voto diante de Deus, cumpram aquilo que vocês juraram. Mas o que é então que os fariseus começaram a fazer com isso? Mateus capítulo 23, versículo 16. Alguns capítulos para frente de onde a gente está. Mateus capítulo 23, versículo 16. Diz o seguinte: ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é o mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é o mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele.
Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado no trono. Então, meus irmãos, os fariseus queriam um pretexto para poder continuar jurando para as pessoas, mas não cumprir aquilo que eles juraram. Então, qual era o pensamento? Se a gente jurar por alguma coisa que não envolva o nome de Deus, está limpo. Porque o que é que a lei fala? Se você fizer um juramento em nome de Deus, cumpra o seu juramento. Ah, pastor, mas se o problema é jurar, então, em nome de Deus, vamos jurar, então, pelo altar de Deus. Pastor, se o problema, então, é jurar em nome de Deus, vamos jurar, então, pelo céu. Vamos jurar por Jerusalém. Por quê? São coisas que não envolvem o nome de Deus. E aí a gente consegue quebrar a lei sem parecer que a gente está quebrando a lei. Só que isso, meus irmãos, estava se tornando um problema, muito grande. E Jesus agora está vindo em Mateus capítulo 5 para corrigir esse problema, para corrigir essa distorção e para poder mostrar de novo qual é o caráter daqueles que dizem segui-lo e daqueles que estão seguindo ao Senhor em obediência. E aí Jesus vai começar então a dar a interpretação correta da lei. Mateus capítulo 5, versículo 34. Onde nós começamos, Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum. Então Jesus dizendo, pessoal, vocês ouviram o que os antigos disseram, Quando vocês fizerem um juramento em nome de Deus, cumpram de maneira rigorosa aquilo que vocês prometeram. Só que eu estou dizendo para vocês agora, não jurem de modo nenhum. Meus irmãos, Agostinho, que eu sempre faço questão de lembrar aqui, não é o Agostinho Carrara da Grande Família, mas é o teólogo do século IV, ele diz uma vez o seguinte, meus irmãos, da mesma maneira que é impossível alguém que está calado contar uma mentira, também é impossível que haja um juramento falso aonde não existe juramento nenhum. Da mesma maneira que é impossível alguém que está calado mentir, é impossível que exista juramento falso aonde não existe juramento nenhum. Meus irmãos, qual é o mandamento de Jesus para os seus discípulos? Gente, não é sobre o que vocês podem jurar. O mandamento é, não jurem de modo nenhum. Porque, meus irmãos, o que é jurar? Já parou para pensar sobre isso? Meus irmãos, jurar é penhorar, é escolher alguma coisa para poder dar peso para a minha palavra. Quando você assiste um filme de tribunal americano, tem uma cena que é muito clássica. Qual que é a cena? A testemunha é chamada, ela vem para frente, mas antes que ela comece a falar, o oficial de justiça traz o quê, gente? A Bíblia. E aí a pessoa coloca a mão sobre a Bíblia, e repete, juro dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, com a ajuda de Deus. E aí qual é o objetivo, meus irmãos, de um tribunal ao fazer isso? É pesar a consciência da pessoa, como quem diz, se essa testemunha veio para cá hoje, disposta a mentir diante do juiz, nós estamos lembrando ela então que Deus é testemunha de tudo aquilo que ela está falando. Ela acabou de colocar a mão dela sobre algo sagrado, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, sendo assim, essa pessoa agora fica impedida de mentir. A versão, meus irmãos, brasileira e evangélica dessa prática assume algumas outras formas. Uma delas é a seguinte: você está conversando com o irmão da igreja. Ele está te contando uma história que você não está acreditando muito naquilo que ele está te falando. O que você fala para ele? Cuidado, hein? Você está falando isso para mim dentro da igreja. Deus está ouvindo, Deus está vendo aquilo que você está dizendo, aquilo que você está contando para mim. Como se Deus ficasse preso aqui dentro, como quando a gente termina a reunião. Então, olha, cuidado com aquilo que você fala, que você está falando na casa de Deus. Você está falando dentro da igreja. Ou então, quando não, você começa a ouvir uma história que você não acredita muito e fala assim, pera aí um minuto, eu vou ali chamar o pastor. Por quê? Na frente do pastor, você não pode mentir. Vou chamar o pastor para poder participar da nossa conversa, porque eu sei que na frente do pastor, você não vai contar mentira, Como, meus irmãos, se crente não mentisse para pastor, Por que vocês estão rindo? Não entendi. Não acontece, gente. Eu sei, que até alguns pais, fazem isso com as crianças, O filho começa
a aprontar, começa a bagunçar, olha lá, vou chamar o pastor, hein? Eu espero que eu não esteja sendo usado para aterrorizar criança nenhuma por aí, em nome de Jesus. Não que essa minha cara de mal consiga aterrorizar, né, alguma criança, mas tudo bem. Só que, meus irmãos, qual é o ponto de Jesus aqui falando? Não jurem de modo nenhum. Porque isso que eu estou falando aqui, esses exemplos, meus irmãos, essa é a lógica dos homens, né? Vamos trazer a Bíblia. Vamos trazer o pastor. Vamos conversar em solo sagrado. Vamos para dentro da igreja. Meus irmãos, essa é a lógica dos homens. Mas qual é a verdade do reino de Deus? Meus irmãos, a verdade do reino de Deus é que se eu sou um discípulo de Jesus, se eu sou um seguidor de Cristo e, consequentemente, alguém semelhante a Ele, meus irmãos, agora tudo aquilo que eu falo diante de Deus. Ainda que eu não esteja dentro da igreja, ainda que eu não esteja na presença do pastor, se eu sou um discípulo de Jesus, ou também se eu não sou um discípulo de Jesus, tudo aquilo que eu falo diante de Deus. Então, meus irmãos, independente de onde eu esteja, independente de com quem eu esteja, independente do que, né, eu estou falando para alguma pessoa, meus irmãos, é diante palavras. Então, meus irmãos, qual é o desejo de Jesus para aqueles que seguem Ele? O desejo de Jesus é que a sua palavra seja tão confiável quanto a palavra dele. O desejo de Deus, meus irmãos, para nós que somos seus filhos, é que a nossa palavra, que a palavra que sai da nossa boca, seja tão confiável quanto as palavras que saem da boca dele. Nós acabamos de cantar aqui, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Então, meu irmão, ensine o seu filho a amar a Deus. Ame você também, Deus, não porque nós podemos estar no lugar, mas, meus irmãos, porque Deus está em todos os lugares. Ainda que eu ou algum desses homens não estejamos em um lugar, meus irmãos, Deus está em todos os lugares. E aquilo que nós falamos, as promessas que nós fazemos, os compromissos que nós assumimos, gente, nós assumimos esses compromissos diante de Deus. E se nós queremos, meus irmãos, sermos pessoas íntegras, se nós queremos ser pessoas inteiras, se você não deseja ser alguém de meias palavras, né? Não como o mundo utiliza essa expressão, né? Mas não ser alguém de meias palavras por ser alguém que fala a verdade, por ser alguém que tem uma palavra inteira. Então, meus irmãos, nós precisamos cumprir aquilo que nós prometemos. Já parou para pensar como é que seria o mundo se as pessoas cumprissem aquilo que elas prometem? Parou para pensar como seria o universo se as pessoas cumprissem aquilo que elas prometem no dia do casamento, diante do pastor, também diante de Deus? Já pensou como seria o mundo se as pessoas cumprissem aquilo que elas prometem no trabalho delas? Eu vou ser o melhor funcionário que essa empresa já viu. Já pensou, meus irmãos, como seria o mundo se as pessoas cumprissem aquilo que prometem aqui em cima do altar quando consagram os seus filhos a Deus? Porque você que trouxe o seu filho aqui em cima, nós perguntamos para você, você promete ser o melhor testemunho possível, filho? Você promete criar o seu filho no caminho do Senhor? Você promete ensinar a palavra de Deus para o seu filho? E você disse sim. Deus, meus irmãos, está nos chamando para sermos pessoas inteiras. Deus está nos chamando para sermos pessoas íntegras. Pessoas que não são, que não vivem, que não agem como se fossem pessoas de meias palavras. Amém, meus irmãos? Deu para entender até aqui? Mas o versículo 34 continua, né? Então, eu, porém, vos digo, não jurem de modo nenhum. E aí, gente, para quem não sobe, não há uma dúvida para os fariseus sobre pelo que eles podem ou não jurar, Jesus continua o versículo dizendo, então não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Na época de Jesus, acho que não existia ainda Grecin 2000 nem tinta de cabelo, né? Hoje a gente consegue ainda fazer o fio ficar branco ou ficar preto.
Eu acabei de dizer, meus irmãos, que o juramento ele é um penhor, né? Ele é uma garantia. Então, como é que funcionam alguns tipos de empréstimo no banco, por exemplo? Você vai, pede dinheiro emprestado e o banco te empresta aquela quantia. Sob qual justificativa, né? Sob qual garantia? Se eu não pagar o que vocês me emprestaram, vocês podem tomar o meu carro. Se eu não pagar o que vocês me emprestaram, vocês podem então tomar a minha casa. Nos tempos de Jesus, né, quando se jurava, então, eu não quero jurar em nome de Deus, mas eu juro então por Jerusalém. Mas Jesus dizendo, mas Jerusalém é a cidade santa, é a cidade do Filho de Deus, né? Hoje talvez você não quer jurar em nome de Deus, tem gente que jura pela mãe, né? Pastor, eu juro pela minha mãe mortinha. Espero que você não esteja fazendo isso, a vida da sua mãe vale mais do que isso, tá? Pastor, então eu não juro, não posso jurar pela morte da minha mãe, então, mas pastor, por essa luz que me ilumina, eu juro que eu estou falando a verdade. Só que Jesus está dizendo, gente, não jurem de modo nenhum. Então, pastor, o texto está dizendo que não pode jurar por Jerusalém, nem pelo céu, nem pela terra, nem pelos meus fios de cabelo. Mas eu posso então jurar pelos meus bens? Posso jurar pelo meu carro? Posso jurar pela minha casa? Meus irmãos, às vezes nós ficamos tão preocupados com a letra da lei, igual os fariseus do tempo de Jesus, e a gente está perdendo a essência do mandamento. Porque qual que é o ponto aqui, meus irmãos? Nada é seu. Nada é meu. Como é que eu vou penhorar? Como é que eu vou jurar por coisas, gente, que não me pertencem? Meus irmãos, o céu não nos pertence. A terra não nos pertence. Os cabelos da minha cabeça, que no caso eu nem tenho, não me pertencem. As nossas vidas, meus irmãos, não nos pertencem. Quando existe um país governado por um rei, meus irmãos, tudo que existe no país é de propriedade do rei. E se eu e você nos rendemos ao senhorio do rei Jesus, meus irmãos, agora tudo é dele. Então não adianta a gente querer jurar, penhorar coisas que não nos pertencem. Pastor, eu juro pela minha vida, eu juro pelos meus filhos. Nenhuma dessas coisas te pertence. Tudo pertence ao Senhor. E o Senhor, que é dono de todas essas coisas, está dizendo, não jurem de modo nenhum. Porque vocês não têm nada. Porque tudo que vocês têm pertence ao Criador do universo, ao sustentador de todas as coisas, como Lê orou aqui na hora da adoração. Então não jurem de modo nenhum. Nem pelo céu, nem pela terra, nem pela cidade, nem pelos fios de cabelo que vocês têm na cabeça. Porque a palavra de vocês precisa ser confiável. O caráter de vocês precisa ser um espelho, um reflexo do caráter de Cristo. Tudo bem até aqui, gente? Você jura? Não, brincadeira. Não pode jurar. Versículo 37, gente, para a gente poder começar a caminhar para o final. No versículo 37, então, vem o principal motivo pelo qual nós não devemos jurar. Por quê? Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Um pastor, meus irmãos, que eu gosto bastante, chamado Marcos Botelho, quando ele comenta esse texto, ele conta quando ele era adolescente, ele era muito sarrista, né? Gostava de tirar uma com a cara dos amigos dele. E aí quando ele ia contar alguma coisa para os meninos perguntavam para ele, isso que você está me contando, é sim, sim? Porque a Bíblia fala sim, sim, não, não, que passar disso é do maligno. Então, de novo, gente, se nós não compreendermos a essência do mandamento, até a palavra de Deus para a gente vai se tornar, né, um juramento. Mas o versículo 37 diz que a palavra de vocês seja sim, sim e não, não. E qual é, meus irmãos, o real sentido do mandamento aqui? Uma das marcas de um discípulo de Jesus é a verdade. Uma das marcas da vida de um discípulo de Jesus, meu irmão, é a verdade. Assim, meus irmãos, como o nosso Deus, ele é verdade, nós, como filhos dele, também precisamos ser pessoas da verdade. Então, que a palavra de vocês seja sim, sim e não, não. Porque, meus irmãos, quando é que a gente precisa jurar para uma pessoa? Quando é que você precisa fazer um juramento para alguém? Quando a sua palavra não tem mais peso. Quando a sua palavra não tem mais confiança. Quando você já quebrou muitas promessas, então você precisa dizer para alguém,
eu juro que o que eu estou te dizendo é verdade. Se você prometer alguma coisa para uma criança e ela te perguntar, você jura, tio? É porque a sua palavra não tem peso. E não apenas para crianças, mas para adultos também. E para as crianças, meus irmãos, não apenas nas coisas boas, porque talvez um dia você falou para o seu filho, se você não se comportar, você vai ficar de castigo. Ele não se comportou e você não colocou ele de castigo. A nossa palavra, meus irmãos, precisa ter peso. A nossa palavra precisa ser inteira. De novo, Deus está nos chamando para não sermos pessoas de meias palavras. E aí, meus irmãos, sabendo dessa expectativa de Deus a nosso respeito, seja a palavra de vocês sim, sim e não, não. Sabendo disso, eu pergunto, se a gente marca um compromisso às 10 horas da manhã, nós podemos de fato começar às 10 horas da manhã? Que existe, meus irmãos, algo no meio dos crentes terrível, que é, vamos marcar o culto 7h30 para começar às 8 horas. Por quê? Ninguém vai chegar às 7h30, pastor. Seja a palavra de vocês sim, sim e não, não. Pastor, mas o senhor hoje à noite está procurando cabelo em ovo, hein? Vou te dizer, o que tem a ver a gente marcar 10 horas e eu chegar às 10h30? Meu irmão, quando nós marcamos um compromisso às 10, você chega às 10 e eu chego às 10h30, eu estou dizendo para você, o meu tempo vale mais do que o seu. O meu dia, a minha vida, é mais importante que a sua. Porque você se programou para poder chegar aqui às 10, mas eu achei que eu podia chegar às 10h30. Eu achei que eu poderia começar a me arrumar, a tomar banho às 10 horas, que era o horário que eu já deveria estar no local aonde nós combinamos. Você teve que desmarcar outros compromissos, se organizar para estar aqui. Mas eu não precisei, o meu tempo é mais valioso do que o seu. Seja a palavra de vocês sim, sim e não, não. Porque, meus irmãos, a maneira que nós lidamos com a nossa palavra tem afetado até mesmo a nossa agenda. Tem afetado o número de compromissos que a gente assume com as pessoas. Por quê, meus irmãos? Você é brasileiro. Amém? Glória a Deus por isso. Deus os fez brasileiros. Mas aí, meus irmãos, nós como brasileiros temos uma mania, que é a seguinte. A pastora Sandra me pergunta, pastor, o senhor pode me atender na terça-feira às 11h30 da manhã? E eu sei, meus irmãos, que eu tenho um compromisso terça-feira às 11h30 da manhã com outra pessoa. E aí você pensa, eu vou falar para a pastora Sandra, então, que eu não posso atendê-la terça-feira às 11h30. Eu, como um bom brasileiro, o que é que eu digo, pastora? Eu vou ver e te aviso. Eu sei, meus irmãos, que eu não vou conseguir comparecer no compromisso que eu estou firmando com a pastora Sandra. Só que eu não quero falar não para ela. Então eu falo, vou ver e te aviso. Só que aí, meus irmãos, nesse piloto automático que eu e você ligamos por falta de peso na nossa palavra, quando nós percebemos, gente, nem tempo para Deus mais a gente tem. Porque a nossa agenda está abarrotada, está lotada de muitas coisas para fazer. E aquilo que é importante está ficando para depois. Aquilo que realmente importa, nós não estamos cumprindo. Por quê? Aquilo que deveria ser um não, está virando um vou ver e te aviso. Então, meus irmãos, nós como discípulos de Jesus, a gente precisa começar a aprender a falar não. E não somente falar, meus irmãos, mas também ouvir não. Por quê, gente? Você não é Deus. As pessoas vão te falar não. Amém? Você recebe essa palavra? Você não é Deus. As pessoas vão te falar, eu não consigo. Eu não posso. Eu já tenho algo marcado nesse dia. E você vai ter que lidar também com o não das pessoas. Seja a palavra de vocês sim, sim e não, não. E de novo, meus irmãos, isso pode parecer pequenos detalhes da nossa vida, só que, meus irmãos, isso vem maculando, isso vem manchando a nossa palavra. Nós, como povo de Deus, precisamos ser o povo da verdade. Meu irmão, diga a verdade para as pessoas. Porque a nossa preocupação, a minha preocupação, a sua preocupação como discípulos de Jesus não é agradar as pessoas, mas é agradar o coração de Deus. Amém, gente? Então, por isso, nós precisamos dizer a verdade. E Jesus, meus irmãos, era cheio de graça, mas também cheio de verdade.
Nunca uma graça que excluía a verdade, mas também nunca uma verdade que era dita sem a graça. Porque talvez você está me ouvindo falar e está ficando animado, né? O pastor falou que agora tem que falar a verdade, então deixa comigo. Amanhã é segunda-feira, eu vou trabalhar, depois tem os compromissos da igreja, agora todo mundo sai da minha frente. Porque agora eu entendi que eu preciso falar a verdade. Pastor, é até bom o senhor ter pregado sobre isso, porque eu já sou conhecido por ser uma pessoa assim. Pastor, eu falo mesmo, viu? Eu sou profeta, eu sou boca de Deus na terra. Meus irmãos, isso não é ser profeta. Isso é ter falta de tato nas relações humanas. Isso é ter falta de noção naquilo que nós falamos para as pessoas. Porque, meus irmãos, Jesus era cheio de verdade, mas também era cheio de graça. Em Efésios 4,15, Paulo vai dizer, sigam a verdade em amor. Podemos, meus irmãos, falar a verdade uns para os outros, mas ainda assim, gente, falarmos a verdade em amor. Quando você tiver que corrigir um irmão, lembre-se, você está corrigindo um irmão, você não está corrigindo um inimigo. Você não está corrigindo um da rua, você está corrigindo alguém que foi comprado pelo mesmo sangue que comprou você. Então diga a verdade sim, mas diga a verdade em amor. Amém, meus irmãos? Estão felizes ainda? Amém. Então seja a palavra de vocês sim, sim e não, não. Porque o que passar disso vem do maligno. Jesus, meus irmãos, é muito enfático a dizer, né? O que passar do sim, sim e o que passar do não, não vem do maligno. Por quê, meus irmãos? O diabo, ele fala uma coisa e faz outra. Sim ou não, gente? O diabo promete uma coisa e não cumpre aquilo que ele prometeu. Satanás no jardim disse para vocês comerem do fruto, certamente vocês não morrerão. Mas acontece que eles morreram espiritualmente na mesma hora e morreram fisicamente muitos anos depois. Então, meus irmãos, o diabo fala uma coisa e faz outra. Agora, meus irmãos, quando Deus fala, ele faz. Porque não existe distinção, não existe diferença, meus irmãos, entre quem Deus é e aquilo que Deus faz. Porque enquanto o diabo fala uma coisa e faz outra, Deus diz, haja luz e houve luz. Enquanto, meus irmãos, o diabo fala uma coisa e faz outra, Deus, revelado em Cristo, diz para Pedro, joguem a rede do outro lado. E Pedro responde, Senhor, sobre a sua palavra nós lançaremos as redes. E qual é o resultado, meus irmãos? Uma rede cheia de grandes peixes. O que passar de sim, sim e não, não, vem do maligno. Meus irmãos, toda vez que a minha palavra, que o meu sim não significa sim, e o que o meu não não significa não, eu estou me tornando mais parecido com o diabo. Aquilo que eu digo não é aquilo que eu realmente quero dizer para alguém. Eu estou me tornando mais parecido com o diabo do que parecido com Deus. Porque, meus irmãos, qual é a tentação do mundo para nós? Não fica preso nos votos que você fez há 20 anos atrás. Você casou há 20 anos atrás. Olha quanto tempo já passou. 25, 30 anos atrás. Você prometeu isso para essa pessoa, você jurou fidelidade para ela 40 anos atrás. Isso já passou. Segue o seu coração. Vai fazer aquilo que te faz feliz. É assim ou não é, gente? Só que, meus irmãos, o caminho, a vida de quem vive debaixo dessa mentira é a distorção da sua própria identidade. Porque, meus irmãos, a sua palavra está ligada à sua identidade. Seu carro quebrou. Você levou no mecânico. Ele falou, fica R$3.500 para consertar. Aí até te dá uma dor lá no fundo do peito. O que você pensa? Eu não acredito nesse orçamento. Eu acho que ele está mentindo para mim. Tem alguém que consegue fazer por um valor muito menor. Por quê? Você não confia na palavra do mecânico. Só que, meus irmãos, quando eu digo que eu não confio na sua palavra, eu estou dizendo, eu não confio em você. Porque você e a sua palavra são uma coisa só. Você e a sua palavra estão ocupando o mesmo espaço. Então, seja a palavra de vocês sim, sim
e não, porque aquilo que passa disso vem do maligno. Eu quero chamar a banda para poder voltar aqui. A gente já vai orar para poder terminar. Meus irmãos, o chamado de Deus para mim e para você é que nós sejamos pessoas sinceras. O chamado de Deus para nós é que nós sejamos pessoas honestas. Nessa época aqui, gente, no tempo de Jesus, no Império Romano, as pessoas vendiam vasos nas ruas, vasos de cerâmica. Só que aí, meus irmãos, no processo de fabricação do vaso, às vezes o oleiro, trincava o vaso, às vezes o vaso caía, às vezes o vaso ficava deformado por algum imprevisto. E aí o que era feito? As pessoas faziam lá uma liga, uma mistura, uma cola, e colavam aquele vaso quebrado de novo e colocavam o vaso imperfeito, o vaso quebrado, no meio dos vasos inteiros. E aí, meus irmãos, quem ia comprar o vaso não sabia se aquele vaso estava quebrado, se ele estava trincado, ou se aquele vaso estava inteiro. E aí, meus irmãos, qual que era a solução? A pessoa pegava aquele vaso e colocava aquele vaso contra o sol. E começava a olhar o vaso. Se não tivesse nenhum remendo, se não tivesse nenhuma rachadura, se não tivesse cera naquele vaso, aquele era um vaso inteiro. Aquele era um vaso sem cera. E é daí então que vem a palavra sincero, sem cera, sem remendo, sem jeitinho, sem manobra, alguém inteiro, alguém íntegro. Meus irmãos, é exatamente esse tipo de pessoa que Jesus está nos chamando para ser. Pessoas inteiras. Pessoas inteiras. Pessoas íntegras na presença do Senhor, inclusive naquilo que falam. Me chama muito a atenção esse texto porque os fariseus, eles juravam em nome de coisas sagradas, Juravam pela terra, juravam pelo céu, juravam pelo templo, juravam pelo trono de Deus. Eles usavam as coisas sagradas para não cumprir as promessas ordinárias que eles faziam. Eles usavam as coisas santificadas para não cumprir as promessas corriqueiras que eles faziam e nem tinham lá a intenção de cumprir essas promessas que eles faziam. Meus irmãos, a religião não pode tornar você numa pessoa mais falsa. A religião não pode tornar você numa pessoa mais falsa. Só que, meus irmãos, a religião sem Cristo é exatamente isso que ela faz na gente. A religião sem Jesus no centro dela nos transforma em pessoas hipócritas. A religião sem Jesus no centro, sem sinceridade em Deus, nos faz usar as coisas de Deus para poder colocar cera na gente. Nos faz usar coisas sagradas, coisas santificadas, para a gente ficar se remendando diante das pessoas. Se coloque de pé no seu lugar. Você não precisa abrir, mas lá em Mateus capítulo 21, versículo 28, Jesus vai contar uma parábola para os fariseus. Ele diz, olha, um homem tinha 2 filhos. E ele pediu para os filhos que trabalhassem para ele. O primeiro filho disse, pai, pode deixar, conta comigo, eu vou aparecer lá para trabalhar. Só que ele não apareceu. Mas o segundo filho, quando ouviu a ordem do pai, falou, olha, eu não vou, não conta comigo, eu não vou aparecer segunda-feira para trabalhar. Só que esse segundo filho que falou que não ia, no final, ele foi. E aí Jesus pergunta para vocês quem é que de fato obedeceu o pai nessa história. Eles responderam, aquele que falou que não ia, só que depois foi. E aí Jesus termina dizendo, olha, os publicanos, as prostitutas, aqueles que vocês acham que não merecem o reino de Deus, eles estão entrando no reino de Deus antes que vocês. Por quê? Eles falaram que não iam, mas foram convencidos pelo Espírito Santo e foram. Se dobraram, se curvaram, se submeteram. Só que vocês que dizem que são religiosos, estão falando, eu vou, eu me comprometo, eu aceito, eu prometo. Pastor, conta comigo, Deus, conta comigo, mas na hora do vamos ver, Deus não pode contar com vocês. Na hora de cumprir aquilo que vocês prometeram, vocês não estão cumprindo com a palavra
de vocês. Vocês não cumpriram, não foram e não fizeram. O desafio, meus irmãos, de Jesus para os fariseus é: eu quero que vocês sejam honestos em admitir que vocês não são honestos. Eu quero que vocês sejam honestos em admitir que vocês estão quebrando as promessas que vocês têm feito por aí em nome de Deus. E isso, meus irmãos, é o Evangelho. Nós nos achegamos para Deus reconhecendo: Senhor, eu não sou sim, sim, não, não. Se o Senhor olhar para a minha vida hoje, para o meu coração hoje, o Senhor vai encontrar vários episódios onde o meu sim não foi sim e o meu não não foi não. O Evangelho é isso, meus irmãos, é nos colocarmos diante de Deus e admitirmos: Senhor, o Senhor sabe que lá no fundo eu tenho cera, eu estou remendado, eu estou aqui hoje à noite, mas eu não estou inteiro na sua presença. Só que, meus irmãos, quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós somos refeitos, reconstruídos, reconfigurados pela graça de Deus, meus irmãos, nós então podemos nos tornar pessoas de sim, sim e não, não. Porque agora nós encontramos o nosso Salvador. Agora, meus irmãos, nós encontramos um homem, um Deus, que teve o seu corpo partido, para que nós pudéssemos agora ser pessoas inteiras. Meu irmão, Jesus teve o corpo dele partido para que você pudesse ser uma pessoa inteira de novo. Jesus se entregou na cruz também para que você não seja mais alguém de meias palavras. Para que você possa revelar o caráter de Deus, para que eu possa revelar o caráter de Deus, inclusive naquilo que eu falo. E talvez essa seja a oração que você precisa fazer hoje à noite. Senhor, eu não tenho sido fiel com os votos e com as promessas que um dia eu fiz. Talvez as promessas que você fez um dia diante do padre, diante do pastor. Talvez as promessas que você fez um dia aqui, no dia do seu batismo. Talvez as promessas que você fez para Deus naquele dia, onde estava só você e Ele. E você orou, pediu para Deus uma resposta, Deus te deu uma resposta, só que você abandonou aquilo que você combinou com Deus. Essa noite, meus irmãos, é a noite de nós sermos refeitos por Cristo. Essa noite é a noite de nós sermos refeitos pela palavra de Deus. E eu sei, meus irmãos, que é uma palavra dura de se ouvir. Eu sei que é uma palavra que nos corta, que nos machuca, que nos ofende. Só que, meus irmãos, o Evangelho, quando faz isso, é que nos transforma de verdade. A palavra de Deus, meus irmãos, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes, quando ela nos atravessa, ainda que doa, ela revela Cristo em nós. Então, nessa hora, enquanto nós cantamos, eu gostaria que você orasse, analisando o seu próprio coração e pensando o que é que você precisa fazer a partir dessa palavra. O que é que você precisa cumprir a partir não do mandamento do pastor, mas do mandamento de Jesus. Ele quer nos tornar pessoas inteiras de corpo, alma e espírito nessa noite em nome de Jesus.